Se o advogado for ofendido em razão da sua atividade profissional, será que existe algum instituto para defendê-lo? Sim, nós vamos aprender na aula de hoje o que vem a ser o desagravo, que é um meio para defender o advogado que foi ofendido em razão da sua atividade profissional. O artigo 7º, inciso 17, traz para nós que é direito do advogado o desagravo. É esse o instituto. Desagravo é o meio utilizado em defesa do advogado ofendido no exercício da sua atividade profissional ou em razão dela. Vamos ver o que cobra esse inciso. Então, artigo 7º, inciso 17, é direito do advogado ser publicamente desagravado quando ofendido no exercício da profissão ou em razão da profissão de advogado. Mas é muito importante esse artigo 7º, inciso 17, sendo analisado com o regulamento geral da OAB. No artigo 18, nós temos que um inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, quando ofendido comprovadamente em razão do exercício profissional ou de cargo ou função da OAB, tem direito ao desagravo público promovido pelo, primeira hipótese, conselho competente. Então nós temos o conselho competente que pode de ofício promover o desagravo. Nós temos que pode ser a pedido do advogado ofendido, o próprio advogado ou de qualquer pessoa. Isso foi cobrado no exame da OAB, em que um advogado sentiu-se ofendido, mas ele propôs uma ação. E uma outra pessoa quis o desagravo dessa ofensa. Ou seja, o desagravo é a defesa desse advogado. Então, quem pode solicitar o desagravo? O conselho competente, o próprio advogado ou qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode pedir o desagravo, mesmo sem a concordância do advogado ofendido. Beleza? Guardou isso aí? Então vamos continuando aqui, porque nós vamos traçar agora como é que funciona o desagravo. E o desagravo, o funcionamento dele, está previsto lá no artigo 18, nos parágrafos do Regulamento Geral. É muito importante você fazer esse estudo comparativo entre o Estatuto e o Regulamento Geral. Olha o que diz os parágrafos. O pedido de desagravo, ele é submetido a quem? Ele é submetido à diretoria do conselho competente, do conselho da OAB competente. Que nos casos de urgência, se for uma questão de urgência, se for uma questão de notoriedade, esta diretoria poderá conceder imediatamente o desagravo. Então nós temos que imediatamente pode conceder o desagravo. Então a pergunta é: pode a diretoria do conselho conceder imediatamente o desagravo? Sim. Em que casos? Em casos de notoriedade e urgência. Notoriedade aqui e urgência. E nos demais casos? E se não for uma questão de urgência, uma questão de notoriedade? A diretoria ela vai remeter ao órgão competente para instrução e decisão. E nesse órgão competente, nós teremos um relator. Esse relator ele pode solicitar informações da pessoa ou da autoridade que ofendeu o advogado. E isso terá que ser feito no prazo de 15 dias. Olha um prazo para que você possa memorizar. Qual é o prazo que o relator tem para solicitar informações da pessoa que ofendeu o advogado no caso de desagravo? Resposta: 15 dias. E um fator mais importante ainda é essa parte final desse parágrafo. Olha o que diz. Sem que isso configure condição para concessão de desagravo. Então, as informações solicitadas do ofensor são condições para concessão de desagravo? Não. Esta solicitação de informações do devedor não é condição para concessão do desagravo. Agora, o relator ele pode propor o arquivamento do pedido nas seguintes hipóteses. Então, não é sempre que nós teremos aí o desagravo. Se o relator perceber alguma dessas hipóteses que nós veremos agora em seguida, ele vai propor o arquivamento desse pedido de desagravo. Desagravo vem a ser uma medida adotada em defesa do advogado ofendido. Então, vejamos quais são os requisitos, quais são as hipóteses.
A primeira, se a ofensa for pessoal, se a ofensa for relacionada à pessoa do advogado ali, não ao exercício da profissão, o relator pode propor o arquivamento. A outra situação, se a ofensa não estiver relacionada com o exercício profissional ou com as prerrogativas gerais do advogado. Se a ofensa ao advogado não estiver relacionado ao seu exercício profissional ou às prerrogativas dele, o relator pode propor o arquivamento. E a última hipótese, se configurar crítica de caráter doutrinário, de caráter político ou de caráter religioso. Então nós temos que nessas situações nós não teremos o desagravo e o relator vai propor o arquivamento desse desagravo. É muito importante você fazer os apontamentos. Lembre, se você estudar só assistindo os vídeos, isso você não vai fixar, não adianta, você tem que anotar, você tem que ter um caderno de anotações de todas essas aulas, de tudo que eu estou passando para que você possa relembrar. É lógico que você não vai anotar tudo, palavra por palavra, ficar dando pausa no vídeo para poder relembrar, para poder anotar tudo. Não faça isso. Você pega a ideia. Então você já sabe que é desagravo, você anota. O desagravo, quem pode oferecer o desagravo, pedir o desagravo de ofensa ao advogado? Você já sabe que é o conselho, você já sabe que é o próprio advogado e você já sabe que é qualquer pessoa. Então você sabe também que o relator ele pode solicitar um prazo para pegar informações da autoridade ofensora. Então, qual que é esse prazo? 15 dias. Você tem que saber também que o relator pode arquivar. Quais são as hipóteses que ele pode arquivar? Se a ofensa for pessoal, se a ofensa não estiver relacionada à atividade profissional ou às prerrogativas do advogado, e se configurar crítica de caráter político, doutrinário ou religioso. É isso. Você tem que anotar os pontos-chave. Não esqueça de anotar, anote todas as informações. E aí, continuando, nós temos que se o relator convencer da procedência da ofensa, então confirma lá que houve a ofensa ao advogado, ele vai emitir um parecer, o relator, que é submetido ao órgão competente do conselho, conforme regimento interno. Aí tem que verificar no regimento interno. E qual é o prazo para serem decididos os desagravos? Aqui foi escrito agravos, não, os desagravos. Qual que é o prazo para serem decididos os desagravos? O prazo será de 60 dias. Olha, outro prazo que você tem que guardar. Qual o prazo que tem para decidir os desagravos? Quem é que decide? O conselho. Porque o relator ele faz um parecer que será submetido a esse conselho. Agora, em caso de acolhimento do parecer, então o relator dá um parecer, em 60 dias o conselho decide. Então, se ele decidir pelo acolhimento do parecer do relator, vai ser designada a sessão de desagravo amplamente divulgada, devendo ocorrer no prazo máximo de 30 dias, preferencialmente no local onde a ofensa foi sofrida ou onde se encontre a autoridade ofensora. Então nós temos o relator faz o parecer, submete esse parecer ao conselho. O conselho tem 60 dias para decidir. Se ele entende pela procedência da ofensa, que houve a ofensa, vai ser feito o desagravo. E o desagravo deve ser feito em 30 dias, preferencialmente no local da ofensa ou no local onde mora o ofensor. Entendeu? É isso. Você tem que guardar as questões, as hipóteses relacionadas ao desagravo. Na sessão de desagravo, o presidente, o que ele faz na sessão? Ele lê a nota a ser publicada na imprensa, encaminhada ao ofensor e às autoridades e registrada nos assentamentos do escrito e no Registro Nacional de Violações de Prerrogativas. Olha como é que deve ser feito. Deve ser registrado nos assentamentos do escrito da OAB e no Registro Nacional de Violações de Prerrogativas. É importante você guardar. Ocorrendo a ofensa no território da subseção a que se vincule o inscrito, a sessão de desagravo pode ser promovida pela diretoria ou pelo conselho da subseção com representação ao conselho seccional. O desagravo público, como instrumento de defesa dos direitos e prerrogativas da advocacia, não
não depende de concordância do ofendido. Importantíssimo aqui, o desagravo não depende de concordância do ofendido. Olha, não depende de concordância do ofendido, que não pode dispensá-lo, devendo ser promovido a critério do conselho. Por que não depende da concordância do ofendido? Porque é o desagravo em face da atividade profissional da advocacia, das prerrogativas do advogado, e não da questão pessoal dele. Porque se for pessoal, é arquivamento. Não tem como o relator dar prosseguimento no desagravo. E para finalizar, vem a seguinte pergunta: a quem compete promover o desagravo público do conselheiro federal, do presidente do Conselho Seccional da OAB, ou de ofensa a qualquer advogado com repercussão nacional? Aqui vai ser competente o Conselho Federal. É o Conselho Federal que vai ter competência para promover o desagravo público de conselheiro federal, do presidente de conselho seccional e bem como de ofensa a qualquer advogado com repercussão nacional. É isso que nós tínhamos então para falar sobre o desagravo do advogado. Marque os pontos importantes e estude, faça revisões, revisa esses vídeos. Se você não fez as anotações dos vídeos anteriores, comece a assistir novamente, porque é muito importante cada questão do Estatuto da OAB para que você possa fechar essa prova e passar para a segunda etapa. Grande abraço e até a próxima aula.